Pai, obrigado pela vida do teu filho. Teu filho tem sido companheiro, amigo nosso aqui. Aquele que o Senhor tem usado, ó Pai, para ministrar sobre nós. Deus, sabemos que o Senhor tem algo novo para as nossas vidas. E o Senhor tem falado ao coração dele. Deus, mas como igreja nós queremos abençoar a sua vida, seu ministério e tudo aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos. Deus, fala conosco, ó Pai, através do teu filho nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus por mais esse dia. Por favor, abra sua Bíblia, não a revista, a Bíblia, em Mateus capítulo 7, do 15 ao 27. Eu quero ler esse texto completo com os irmãos, porque acredito que por uma questão de edição aqui, nesse texto da aula eles cortaram algumas partes do texto que são fundamentais para a gente poder entender. Então vamos para a Bíblia, amém? Para não ficar fora de contexto. A lição número 5, o tema dela é depois de dizer sim. E o sim é uma palavra perigosa, né? A gente diz sim para muita coisa. Então isso aqui não serve só para casamento, serve para tudo. Depois de dizer sim a Deus, depois de dizer sim aos filhos, de dizer sim a emprego, à escola, à faculdade, à família. Isso aqui cabe em tudo. Por isso que é importante a gente ler o texto do jeito que ele está. Mateus capítulo 7, dos versículos 15 a 27. Tenham em mente que Mateus 7, do 15 a 27, é o final, a finalização do famoso Sermão do Monte. Jesus está numa montanha, faz o seu sermão, que é a sua espécie de lei, e ele chega no final desse sermão, toda a sua teologia está aqui. Se você quiser saber o que Jesus pregava enquanto teologia, Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. Um texto tão extraordinário. Mahatma Gandhi, por exemplo, chegou a dizer que se todos os livros da Bíblia se perdessem e sobrassem só o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Está tudo aí. O finalização, capítulo 7, o finalzinho, tem coisas tão extraordinárias que dava para fazer um seminário em cima desse texto que nós vamos ler hoje. Só esse texto aqui já é muito grande. Amém? Estou fazendo isso que é para você entender o contexto. É muito importante isso. Olha o que diz a Bíblia. Mateus capítulo 7, versículos 15 até o 27 diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas. Tenham em mente que Jesus está finalizando o Sermão do Monte. Já falou de perdão, já falou de andar com o Pai, de orar o Pai Nosso, tudo mais. Aí ele chega no final e eu tenho para mim que guarda a coisa mais importante, a informação mais importante. Cuidado com os falsos profetas. Olha para mim por um minuto. Onde os falsos profetas mais atuam hoje não é na igreja, são nas famílias. É quando você abre sua casa para um profeta qualquer orar. Um missionário qualquer orar, que não tem base, não tem igreja, não tem liderança, e anda por aí confundindo o missionário com o mercenário, jantando na casa de um, almoçando na casa do outro, e arrancando dinheiro de crente bobo. Deu para entender? Cuidado com os falsos profetas. Ponto. Quer dar dinheiro, dá na igreja, irmão, é benção. Olha aí, ó. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. É uma tática velha, mas ainda funciona. Eles usam a manipulação, o engano, o jeito de crente, o linguajar de crente, mas o coração está longe. Olha o que Jesus diz: vocês os reconhecerão pelos frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Jesus está dizendo que a essência determina a evidência. O que é bom vai gerar o que é bom. O que é ruim vai gerar o que é ruim. Não dá para esperar de alguém pilantra algo que seja bom. Amém, irmãos? Hoje vai ser bem assim, pode ser? Olha o 19. Toda árvore, eu gosto que Jesus generaliza, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus está dizendo. Não adianta ter linguajar de crente, verbalismo ortodoxo, palavreado bonito, fala como crente,
expulsa umas línguas estranhas misturadas com as esquisitas. Sabe como que é? Fala Senhor, Senhor o tempo todo. É Deus o dia inteiro na boca e o diabo demonizado nas ações. Não faz diferença. Roupa de crente, estilo de crente, perfume de crente, servir café na xícara escrito Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não funciona não. São amuletos, mandinga gospel. Uma espécie de umbandização cristã. Mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Jesus está dizendo assim, não é o que você faz que define quem você é. É o que você é que vai definir quem você faz. Se você é uma árvore boa, vai gerar bons frutos. Cuidado com milagreiros que saem espalhando milagre para todo momento. Porque podem estar enquadrados nisso aqui, ó. Mágica sem Deus. 23. Então lhes direi claramente, para quem? Para esse pessoal aqui, ó. Nunca os conheci. E isso, pensa numa frase complicada. Porque estamos falando de Deus, não é? E Deus conhece todo mundo, não conhece? Portanto, Jesus está dizendo que esse tipo de gente aqui é como se fossem abortos naturais. Existiram, mas Deus fez questão de não ter relacionamento nenhum com eles. Foram homens livres de sua própria lei. Estão o tempo todo para cima e para baixo, fazem o que querem, usam o nome de Deus. O problema é o final, quando vão olhar para Deus e não serem reconhecidos por Ele. E aí vão começar a compreender que viveram a vida inteira dentro de lógicas religiosas, mas não de uma relação com Deus. Olha o que Jesus diz, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Agora presta atenção, aí vem o 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, o verbo grego aqui praticar é poiel, uma palavra que vem depois no latim, vertida para o latim, de onde vem poema. Jesus está dizendo, todo mundo que ouve as minhas palavras e vira poema, faz história, não apenas ouve, mas joga na vida, pratica, se tornam os poemas que eu escrevo no mundo. Palavra de Deus para você hoje, seja poema vivo de Deus. Pratique a palavra, faça isso ser verdade. É isso que o texto está dizendo. E olha que tremendo. Todo aquele que ouve essas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha que interessante. Tudo isso que Jesus falou, cabe nesse texto aqui que nós vamos estudar essa lição hoje, sobre a questão de depois de dizer sim. Não adianta nada ter uma família toda detonada, mas ser o pregador das multidões. Não adianta fazer uma série de coisas, grandes cruzadas, movimentos, conferências, aquilo tudo, se eu não sou um homem de Deus em casa. Ou seja, não adianta eu subir aqui, ser um atrativo teológico para você, encher você de grandes palavras, se eu não puder ministrar aquela mulher sentada ali, que é a minha esposa há 12 anos, a quem eu disse sim, e pelo que eu creio, foi o último sim que eu disse a uma mulher na vida. Foi para ela. Irmãos, casamento não vem pronto. Esse é o problema. Porque vida não tem roteiro, não é? A gente queria demais que fosse. Qual que é o sonho do crente? Que Deus inventasse uma espécie de GPS divino. Vira à direita, meu servo. Vira à esquerda, minha serva. Minha vontade para você é um outdoor. Siga a seta. Não é? Não fale com fulano, não fale com aquela. Ou os sonhos de todas as mães. Casar com um menininho com um pacotinho de ouro. Né? Menino que acorda de manhã dando bom dia em línguas estranhas. Olha que tremendo. Só que casamento não tem nada a ver com isso. Aliás, o que é tremendo da Bíblia, isso que me encanta na Bíblia, é o quanto a Bíblia consegue ser honesta. Pensa num livro honesto, irmãos. É tão honesto que é irritante às vezes. Por exemplo, a Bíblia mostra um indivíduo que vai lá, ora, vai buscar uma esposa para o seu patrão, para o filho do seu patrão. Lembra disso? Abraão chama ele, conversa com ele, fala, eu quero que você vá lá, busque uma esposa para o meu filho. Ele vai o caminho inteiro orando, pede sinal de Deus. Literalmente é Deus quem escolhe
a Rebeca para o Isaac, virou até um chavão gospel. Todo pai procura a Rebeca do seu Isaac. O problema é que às vezes seu Isaac não tem nada a ver com Isaac, é muito mais parecido com Jacó, e a Rebeca não tem nada a ver com Rebeca, muito mais parecida com Jezabel. É ou não é? Interessante é que a tal da Rebeca foi escolhida pelo Isaac, a Bíblia mostra isso aí, não mostra? Claramente. Mas isso não impediu ela de enganar o filho, o marido e todo mundo junto em casa. Porque ainda que Deus desça do céu e una os dois, casamento é construção. Leva tempo, é devagar, é dia após dia, erros e acertos, escolhas ruins e escolhas boas, dias complicados e dias abençoados. As duas casas do texto tiveram o mesmo ataque do tempo, a mesma fúria, a mesma chuva, os mesmos rios. A diferença estava no alicerce, não na beleza da fachada. Porque não adianta ter uma casa maravilhosa, toda cheia de janelas, com carros e mais carros na garagem, se o alicerce for ruim. Quando a chuva vier, vai cair tudo. É ou não é? É muito importante isso. Eu estava lendo a história de um casal que completou 60 anos de casados. É uma boda melhor que de ouro, eu não lembro qual que é, não é? 60 anos de casados. Aí o entrevistador foi lá cobrir a festa e tal, olhou para o senhor e disse o seguinte: fantástico, 60 anos de casados, como é que se consegue uma proeza dessa, extraordinário? E ele disse: meu filho, é bem simples na verdade, não tem nada de grande não, é simples. É que nós fomos educados que quando uma coisa quebrava, a gente ia lá e consertava. E vocês estão numa geração que quando quebra, vocês jogam fora e trocam pela mais nova. É ou não é? Uma geração onde coisas quebradas podiam ser consertadas. Casamento é feito de tempos de fartura, de ruptura, de crise às vezes. E daí que está a grande questão. Não é só o sim, é depois do sim. E esse depois do sim é um problema. Há todo um trajeto, há todo um caminho a ser feito. Nós hoje vivemos numa geração que diz sim pensando em talvez. Não é? Esse é o problema. Vivemos numa geração de esvaziamento de frases. Palavras feitas, jogadas para fora, vomitadas no altar. É sem muito compromisso com aquilo que diz. Daí o grande problema. Muito importante a gente perceber isso. Inclusive ele colocou aqui, não há no amor romântico as certezas hollywoodianas, nem as previsibilidades dos contos de fada, do casaram-se e foram felizes para sempre. Nesse tipo de amor não há garantias de qualquer espécie, nem de permanência, nem de intocabilidade. A Ruth Rocha, uma escritora que escreve textos infantis, ela tem um livrinho que ela escreve: e foram felizes para sempre. Já abre o livro com essa frase: foram felizes para sempre. Aí você vira a página e diz: e era muito chato. Ou seja, é a quebra do mito. Nós ainda vivemos, por incrível que pareça, de pequenos mitos da chamada felicidade fabricada. Tem muita gente que acredita na felicidade fabricada, que quando a coisa começa a esvaziar dos primeiros conteúdos, a gente se acha estranho. Não é à toa que Jesus opera o primeiro milagre dele justamente num casamento, onde na festa acabou o vinho. E vinho é sinal de alegria na Bíblia, símbolo da alegria. É a ideia de que na metade da festa a coisa se esvazia, perde o conteúdo. É o casamento que chega num dado momento e você já não consegue mais perceber os antigos conteúdos, aquilo que fez a vida valer a pena. E fica uma coisa estranha. Quer ver? Quem aqui tem álbum de fotos em casa ainda? Olha que maravilha, não me senti velho agora, muito bom. Álbum de fotos, que hoje a gente tem aquelas fotos na máquina, tira, olha, não gosta, joga fora, né? Quer ver? Vamos brincar um pouquinho de passado? Você lembra da época que você tinha que tirar a foto e revelar? Quem lembra disso? Você tirava uma foto na festa, eu gostava era da festa. Juntava todo mundo na câmera, aquele trabalho para fazer a pose, aí você tirava a foto e aquela ansiedade, uma semana para revelar, e quando revelava tinha um dedo na frente, lembra? Dava uma raiva, né? Hoje você já vai lá e apaga a foto, não tem mais, né? Lembra disso? Algum dos casais aqui tem no seu álbum de foto alguma foto de briga de família? Tem? Imagina que você está lá quebrando o pau, que isso acontece na sua casa, sim ou não? Não vou nem pedir o amém, sim ou não? Né? Você está lá naquela briga, aquela discussão, porque discussão sempre é boba, é por alguma coisa ridícula, é ou não é? É por isso que a gente ri depois, já notou isso? Aí você está lá discutindo, você já fez isso assim, meu filho, vem cá, tira a foto aqui, menino, nós brigando. Tem? Se tivesse, o que aconteceria? Acabava a briga, né? Já parou para pensar nisso? Eu queria que você fizesse um exercício no seu casamento. Chegue em casa com a sua esposa, e principalmente com os filhos, principalmente se eles forem crianças, e veja um álbum de casamento. Álbum de fotos, os mais antigos que você tiver.
algumas coisas vão acontecer. Uma delas, libertação de sorrisos mais gostosos da sua vida. Sabe por quê? Porque aquelas fotos são testemunhas de que a sua vida valeu a pena por causa daqueles momentos. Eles são tão bons que você se recusa que eles se percam no tempo e tentam eternizar. É o nosso pequeno milagre. A gente briga com a eternidade para aquelas fotos no tempo. Você vai ver roupas que você usou que jamais usaria de novo. Cabelos com laquê, lembra? Terno que a gente parecia que tinha usado terno com cabide, né? Com aquelas ombreiras nervosas, lembra disso? E você pousando de o gato da festa, né? Lembra daquelas roupas? Olha que interessante. Hoje até as nossas fotos carregam um quê de instantâneo. Elas já não perduram. É porque nós vivemos num tempo de impermanência, onde é mais fácil jogar fora do que reconstruir. Eu quero que essa manhã, através dessa aula, o Espírito de Deus coloque no seu coração uma certeza. Quando você disse sim no altar, não foi só para aquela mulher, foi para Deus que estava presente. E diante de Deus, o sim é uma aliança. E ela não pode ser jogada fora, amassada nas mãos. Amém? Na sua revista aí, ele dividiu isso em pontos. O primeiro ponto, ele colocou, o autor da revista, assim, ó, os ventos sombrios e a rocha eterna. Interessante que tanto na areia quanto na rocha, os dois são construção. Só que quem constrói na areia, constrói dentro de um princípio de rapidez, velocidade, transitório. Constrói na areia porque vai ser mais rápido. Outro constrói na areia porque vai gastar menos dinheiro com fundação. Isso aqui é o avarento, que sempre tem. Já quem constrói na rocha sabe que vai levar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, vai ter um pouco mais de gasto, até porque vai precisar de mais material. Mas uma certeza ele tem: a casa está imune às tempestades. Não porque as tempestades não a vão atingir, mas não vão derrubar. É isso que ele está dizendo. E é muito interessante a gente notar isso aqui, ó. Não existe um casamento que seja a prova de um monte de coisa. Tudo vem, atinge. A questão é, vai derrubar ou não? E aí depende da construção. De onde está construído? Do alicerce, da rocha. E rocha aqui, ó. Deixa eu te dizer uma coisa. Rocha aqui não é simplesmente uma base lá no profundo, isso, aquilo, outro. Rocha aqui tem dois significados. É o significado da profundidade, mas também o significado de Cristo, que é a rocha onde se constrói tudo. Ou seja, casamento ideal, que não sucumbe, a casa que não cai, é aquele que está baseado na rocha dos alicerces profundos do amor, do sentimento, da palavra, mas também em Cristo. Cristo como Senhor da casa, como dono de tudo e de todos, como pai da ideia da família. Nesse aspecto, a igreja luta pela ideia de Deus, família, o tempo todo. Aí ele colocou aqui na revista alguns ventos, ele usou a imagem do vento, nesse texto como uma metáfora, para dizer de alguns ventos que atingem as nossas famílias. Por exemplo, ele colocou o vento da infertilidade, é o casamento doente. Como tem muito hoje, em muitos lugares, nós estamos vivendo uma época onde muitos casamentos já simplesmente não se preocupam, sequer pensam sobre a questão dos filhos, ter ou não ter filhos. Eu conheci um casal, por exemplo, em São Paulo, que chegou a dizer isso para mim, minha esposa estava junto. Falou, não, a gente pensou em ter um filho, mas aí filho dá muito trabalho, aquele negócio, nós compramos um cachorrinho. Ou seja, o cachorrinho pelo menos não vai cobrar, né? Mais ou menos essa lógica existe hoje. Tanta gente, tantas mulheres que sonham em ter filhos, mas não conseguem. A Bíblia vai trabalhar muito com infertilidade, com Deus abrindo madres de algumas e de outras não. Nós estamos vivendo um tempo de um casamento enxugado. Por exemplo, no Japão, há cidades que estão desaparecendo do mapa, porque não há mais casamento nem filhos. Que é a grande questão, o checkmate de tudo que existe em torno de homossexualidade hoje, porque homossexualidade não gera, é ou não é? É infrutífero, porque para gerar precisa de homem e mulher, é ou não é? É muito importante entender isso aqui, ó. O que o texto está trabalhando conosco, escuta isso aqui, olha o que o texto ele colocou aqui, ó. Não permita que o vento da infertilidade prejudique o seu casamento, e prejudica demais. Há famílias, há casais que ficam se arrastando o tempo todo num casamento sem graça, estranho, que era vinho, mas virou uma aguazinha sem graça, sem gosto, sem sabor, porque não há filhos. Se tem uma coisa que é extraordinária de um casamento, é a chegada de um filho. Só quem é pai ou mãe aqui dentro sabe o que é isso. O filho invade seu universo, toma a sua vida completamente. É ou não é?
Eu me lembro quando meu filho nasceu, por exemplo, a gente começou a compreender essa coisa do filho, e eu pregando numa igreja, coloquei a mão no bolso para tirar um lenço, achei uma rodinha de caminhão dele. Invade a vida toma um outro significado, a casa tem presença, tem cheiro, tem um estilo diferenciado, tudo muda. A gente está vivendo um tempo hoje onde o grande problema é que os pais, os casais, enxergam os filhos apenas como um investimento e pesado, e sem retorno. Ou pior ainda, quando a criança nasce, o mais rápido possível eles querem reaver aquilo que investiram. Aí matam a infância da criança. Daí a síndrome da agenda lotada. Uma criança com 5, 6 anos faz diversos cursos, o dia inteiro se matando. Que é para o pai pensar assim, quando essa menina chegar aos 18 anos já tem que ser PhDeus. Porque eu gastei demais com essa criança aí, ela tem que voltar. Não é uma criança, é um caixa eletrônico mini. Isso é um problema. Porque o filho precisa de sua vida, de sua infância, de ser quem é. Irmãos, sabe por que muitos casais hoje não querem ter filhos? Eu vou ser bem direto, até porque eu estou na minha igreja, eu estou em casa. Muitos casais não querem ter filhos porque não disseram sim, disseram talvez. Eles sabem que se disserem sim e tiverem filhos, eles pensam, se a gente divorciar, acontecer um problema aí, essas crianças vão sofrer. Então vamos ficar no talvez? Não der certo, vai cada um para o seu lado, não tem filho, fica tranquilo. Sabe o que é isso aqui? Chega na igreja depois, ainda canta, louva, prega, está dizendo Senhor, Senhor, mas não está honrando o Senhor que está dizendo. Sabe o que vai acontecer no final? Ele vai dizer, não vos conheço, porque não basta simplesmente pregar, é preciso honrar o sim que você disse para Deus, enquanto estava no altar. Viu como a coisa encaixa? Não é simplesmente Senhor, Senhor, porque é teológico, é alguém que prega, é alguém que casa, mas não honra o casamento, não honra a família. Olha para mim aqui, nós já evoluímos no que tange ao equilíbrio. Eu não estou dizendo que você precisa ter um monte de filhos. Por exemplo, antigamente, você sabe que os antigos, o pessoal mais antigo aí tinha vários filhos, né? A minha esposa, por exemplo, tem 13 irmãos e irmãs, tudo junto. Cunhado não é o que mais tem lá. Tanto que eu falei para o meu sogro, fica tranquilo que eu não vou quebrar teu recorde, né? Mas também não dá para ficar só naquela coisa complicada, de não tem ninguém, só eu e a minha esposa. Sabe o que é estranho? Eu tenho percebido uma coisa. É raro você encontrar um casal assim que decidiu que não querem filhos, que sejam realmente felizes. Eles ficam o tempo todo procurando alguma coisa, o tempo inteiro, é uma busca incessante. Eles ficam o tempo todo procurando um parque de diversões, uma espécie de Caldas Novas da vida, que nada mais é do que a procura pelo Éden perdido, é saudade do Éden. Eles vão atrás e ficam procurando o tempo todo e não acham em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque o vento da infertilidade está soprando. Sabe por que muita gente não dá frutos? Porque a árvore só tem fruto se as raízes estiverem na profundidade. Se não tem raiz na profundidade, não tem fruto. Você pode colocar flores de plástico nesse púlpito, mas nenhuma delas vai ter vida. Se não tem vida, não tem frutos. E se não tem fruto, vai empoeirar e você vai ter que limpar. É bonita, mas vai gerar pó. Agora coloca uma flor de verdade aqui, ó, e ela vai brotar, porque ela tem vida. E quem tem vida, gera. É preciso ter vida. Outro vento que ele colocou aqui na revista é o vento da enfermidade. Isso aqui é muito sério. É quando a enfermidade atinge famílias, atinge casamentos, entes queridos que ficam doentes. Essa é uma coisa que eu gosto muito aqui na liturgia da nossa igreja, orar pelos doentes. Lembrar que apesar de sermos crentes, não somos blindados. Existe uma falsa teologia que diz que se você está em Cristo, não pode ter doença nenhuma te atinge. Aí eu faço o que com Eliseu, que a Bíblia diz que morreu por causa de uma doença? Né? E tem gente que realmente acredita nisso, aí bate o pezinho, faz birra sagrada e diz, Senhor, eu não aceito. Fala isso para dor de cabeça sem tomar um Doril, é ou não é? É interessante isso. É bom você entender de uma vez por todas que positivismo gospel, feitiçaria com as palavras não funciona. Não tem abracadabra gospel. Casamento e família vão sofrer crise, vão sofrer ataque. Gente vai ficar doente na sua família. Se Deus quiser, como soberano que é, vai curar. Se não quiser, vai me ensinar a lidar com isso. Mas em qualquer momento, Deus, é Senhor de tudo, não recebe ordens, mas aceita súplicas. Aliás, é bom entender uma coisa, desde o Éden, a crise, a enfermidade, a dor esteve presente. Nenhum homem que nasceu, que botou a cara no universo, veio sem dor. Dor é um processo humano, vem com a gente a vida inteira. Eu estudei muito sobre a questão de Deus e a dor. Até acredito que é por isso que Jesus enviou um consolador,
aquele que consola a dor. Consolo não é para quem está na festa, é para quem está na crise. Se há crise, há consolo. Graças a Deus por isso. Fuja de igreja onde ninguém sofre. Se ninguém sofre, o Espírito Santo não está lá. Ele é consolo, é ou não é? Agora procure igreja de gente apertada, detonada, quebrada, caída. Pode ter certeza que Jesus está lá. Onde tem problema, Jesus está perto. A Bíblia mostra isso. Pelo menos o Deus que eu acredito, ele anda por aí, é ou não é? É por isso que a gente precisa tanto disso, de compreender isso. Que esses ventos vão soprar. Entenda isso aqui, ó, os ventos estão soprando. Outro vento que ele colocou aí, ó, o vento da perda de um ente querido. Como é difícil isso. Uma coisa que é espantosa é que era para a gente já estar acostumado com a morte, não era não? Era para ser um costume nosso. Ao longo da sua vida, o que você mais ouviu dizer é que alguém morreu, é ou não é? A gente anda pela paisagem da vida, tem lá um cemitério, que hoje parece um condomínio, mas tem, né? A morte está aí, está presente o tempo todo. Já era para a gente estar acostumado, mas não estamos, porque a morte é cruel. E geralmente ela é exagerada, leva muito e deixa pouco, né? Quando você vai pensar na questão da morte, principalmente biblicamente falando, era para ser mais bonito ainda, era para a gente dizer maravilha. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte dos santos, era para a gente glorificar, mas quem é que quer ir? Fala a verdade, né? É difícil, porque implica em cessação, parada. Epícoro dizia, por que temer a morte? Enquanto somos, ela não existe. Quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. É troca. Mas vai explicar isso da cabeça para o coração. A morte vem e arrasta a gente que a gente ama, que construiu uma vida com a gente, leva um pedaço. Daí todo um estágio, Elizabeth Kubler-Ross escreveu sobre 5 estágios do luto. Há todo um trabalho a ser feito para lidar com isso. É por isso que eu amo um poeta inglês chamado John Donne. John Donne escreveu sobre a questão da morte, ele disse o seguinte: Deus, um dia sabendo que eu iria morrer, resolveu me dar o sono. O que é o sono? Uma parábola curta da questão da morte. Quando o indivíduo está lá dormindo, não parece que está morto? Não é? Principalmente alguns maridos, não parece? Só cair de manhã, acorda, não é não? É ele dizendo, ou seja, o sono é a parábola da morte. Um dia eu vou dormir esse sono da morte, só que vou acordar, porque sobre mim há uma promessa de que estarei com Cristo pela eternidade. Aí ele dá um brado extraordinário, ele diz, morte, tu morrerás, e eu estarei em teu velório. Daí a coisa mais maluca da fé cristã. O crente é o único ser na face da terra que vai estar presente ao velório da morte, e acordado, olhando para ela e dizendo, o meu Cristo é Senhor, ontem e hoje, de eternidade a eternidade, e tu morreu. Já pensou? Ou seja, o crente, como diz Paulo, não é como o indivíduo que não tem esperança. Ele sabe que tem esperança, que apesar do vento da morte soprar sobre as nossas famílias e levar as pessoas que amamos, em Cristo temos a esperança. Não de que a morte não é o final de tudo, mas de que ela é parte de um processo. Outro vento que ele colocou aí é o vento que se abate sobre os filhos. E quem tem filhos sabe como é complicado. Os rabinos chegaram a escrever que ser mãe é fazer a escolha mais difícil de todos os tempos. Viver o resto da sua vida com o coração fora do corpo. É ou não é? Pai é complicado, lidar com filhos. É difícil isso. E os ventos do casamento geralmente atingem os filhos. É não saber como é que vai ser. Você cria o filho com projeções e esperanças extraordinárias. Mas ele é uma vida que faz escolhas. Imagina o pai do filho pródigo, ver o menino mais novo levantar e falar, quero ir embora, quero gastar meu dinheiro, quero torrar minha vida do meu jeito. E o pai permite a experiência do filho. Não é um pai que asfixia, mas permite. É a lógica de eu permito que meu filho vá, porque eu preciso do meu filho, ainda que machucado, mas não um robô preso dentro da minha vida. É estranho isso aqui, ó. Ventos que sopram sobre os filhos. Daí a importância de mantermos um estado de oração o tempo inteiro pelos filhos. E não é só uma oração distante, mas uma oração que se faz presente, que olha para o filho, que entende com ele, que vive com ele. É tão importante isso. A minha vida é viajar, os irmãos me conhecem, viajo a vida inteira, mas tem uma coisa que eu não abro mão, é de que quando estou em casa, eu coloco meu filho na cama, leio um salmo com ele e oro por ele, para que ele tenha certeza, eu estou aqui, ó, e o que eu estou aqui fazendo por você é ser o sacerdote da sua vida, porque eu sei que se eu sou pai, ainda que frágil, você tem um pai maior do que eu, e esse não falha, e é a ele que eu clamo, que a proteção esteja sobre você. É muito sério isso. Principalmente hoje, onde o diabo tem armado terríveis arapucas, armadilhas para os nossos filhos.
Como é difícil. Quando eu vejo um pai, por exemplo, e uma mãe hoje, que conseguiram educar seus filhos, e veem seus filhos, por exemplo, na obra de Deus, ou cantando, ou pregando, ou pastor, sei lá, ou simplesmente na igreja mesmo, aqui sentado como membro, adorando a Deus, tendo seus próprios filhos, isso me dá uma alegria tão grande. É como olhar para o pai e aplaudir, você conseguiu, venceu, fez um ciclo se fechar, e agora seu filho vem criar os filhos deles. É uma coisa que o céu deve aplaudir de pé. Porque hoje é muito fácil filhos se perderem. E sabe por que muitos filhos se perdem hoje? Porque nós estamos vivendo uma época de pais e mães sem autoridade. Uma criança de 5, 6 anos, bota o pai para correr atrás dela no culto, o culto inteirinho. Começa assim. Sem autoridade qualquer sobre o filho. E sabe por que às vezes acontece isso? Porque não há um conjunto em casa. O pai fala, não vai fazer isso não. Aí o filho vai para a mãe fala, faz. E desmonta a autoridade de um sobre o outro. Ou se você quiser criar um monstro, a receita é fácil. Dê tudo o que ele quiser. É o perigo da palavra sim. Depois de dizer sim. Vai só dizendo sim para o seu filho, você vai criar um mini Hitler. Que quando levantar vai destruir sua família. É preciso aprender a lidar com isso. Criação de filhos. É muito sério isso. Sabe por quê, irmãos? Porque o tempo que vivemos hoje vai o tempo todo conspirar contra aquilo que são valores. Nós vivemos numa geração que não tem valor, tem preço. Educada só a pagar, mas não a educar. Isso é mortal. Amém, irmãos? Outro vento que ele colocou aí, ó, é o vento do fracasso moral. Que todo mundo está, ninguém está imune, todo mundo está sob ameaça disso aqui, ó. Fracasso moral. Depois vai ter uma aula inteira sobre isso, a questão do adultério. Mas é muito sério dizer isso aqui, ó. Fracasso moral não é simplesmente o fato do chamado, como o mundo tenta colocar hoje, como um deslize. Não é. É uma ruptura na confiança, uma quebra de parceria, de fidelidade. É quando você desmonta todo um chão onde foi construído uma vida inteira. Lá na Europa agora, o que mais se vê é isso, casamento destruído. É impressionante o número gigantesco de divórcios. A situação da Europa é terrível, caótica. Tudo porque houve uma ruptura dos valores, daquilo que se deve lutar. Esta igreja principalmente, irmãos, quando alguém passa ali fora e lê Catedral da Família, e resolve entrar aqui, a nossa responsabilidade com essa pessoa é extremamente grande. Porque ela vai entrar aqui apostando todas as fichas que aqui é um lugar das famílias. Olha para mim, isso aqui não é uma catedral de algumas famílias, é da família. É um lugar onde as pessoas entram para entenderem que aqui vão encontrar o remédio que vai sarar as feridas das suas famílias. Até hoje tem sido assim e vai continuar sendo, porque o espírito que se move nesta igreja é de reconstrução de lares, é de transformação de famílias, é de casas construídas na rocha. É assim que deve ser. Amém, irmãos? Porque no meio da paisagem que a gente tem visto hoje, a coisa está terrível quando se trata de famílias de igrejas. Há igrejas onde a situação familiar tem sido destruída por causa disso. Porque há muitas igrejas que gritam uma palavra bonita do púlpito, mas essas coisas não se sustentam nos próprios corredores da igreja. É muito sério isso aqui, ó. Fracasso moral não é só o adultério no sentido do casamento quebrado, é também o adultério no sentido dos princípios da família. É quando isso é quebrado. É quando fica um jogo de culpas terrível. Não, você que se afastou, é você que não faz. Duas frases terríveis, você nunca ou você sempre. Quando isso acontece, fica um jogo terrível de armadilhas. Eu armo as minhas, você arma as suas. E aí, o que era casamento, vira uma arena monstruosa. Eram ambos uma só carne, virou ambos uma só crise. Cínicos que dormem juntos. Casamento, do ponto de vista de Deus, é arrancar de máscaras. É você entender que você e sua esposa, na construção do casamento, com os filhos, precisam manter o sim, que foi dito não apenas a ela, mas a Deus, aos familiares, a todas as autoridades que estavam presentes, no indicativo de que eu vou ser fiel. E essa fidelidade eu posso não conseguir sozinho. Sabe como eu consigo? Através do fruto do Espírito, que vai gerar em mim domínio próprio, fidelidade, e vai me fazer ser um homem e uma mulher de verdade. Deu para entender até aqui? Esses são alguns ventos que ele colocou. E existem muitos outros.
Mas a questão que deve ficar clara na sua mente é a seguinte: apesar do seu casamento ser um casamento cristão, está baseado na rocha, lendo a Bíblia, não está imune das crises, das chuvas, das tempestades. Amém, irmãos? Eles vão vir, e mais do que isso, vão dar contra a casa. A diferença é, vai cair ou vai permanecer de pé? É isso que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje. Onde você tem construído os alicerces da sua família? Ficou claro? Segundo ponto, olha que ele coloca: um projeto de vida à prova do tempo e das adversidades. É planejar, é projeto, é foco. E ele vai distribuir isso em 3 pontos que eu acho fundamentais: foco, planejamento e trabalho em equipe. Agora olha que interessante. Isso aqui não é técnica de administração, que tem gente que confunde tudo. E aí ele faz do casamento como se fosse uma microempresa. É tão sério. É um foco de vida, é um planejamento de história, é um trabalho em equipe porque é parceria. Não é simplesmente eu entender que a esposa é uma espécie de patroa, gerente minha. Gerenciamento de situações, é monstruoso isso. Até porque o que está por baixo disso aqui tudo não é apenas o lucro, a obsessão do sucesso. É o amor, a estabilidade familiar, a casa plena, feliz. Tudo isso aqui junto. Olha que interessante, ele até colocou aqui, ó. Nenhuma obra é levantada sem sacrifícios. Quanto maior for o projeto, maior será o investimento. Na família, a moeda de maior valor é o tempo de qualidade, o que significa dizer que o preço de uma família abençoada, de um casamento bem-sucedido, é a renúncia e a privação. Organize-se e invista tempo de qualidade naqueles que lhes são caros. Sabe o que é tempo de qualidade? É tempo que você gosta de lembrar, tempo de uma boa memória. É andar junto, ter um almoço de verdade juntos, a felicidade de estar juntos. Como é bom isso! Essa coisa dos dedos entrelaçados, de sentir saudade de pequenas coisas do outro. É bom, não é? Fala a verdade. Quer ver? Ó, quem tem um casamento bom vai entender bem isso. Quando a indústria cinematográfica nos Estados Unidos completou 100 anos, eles fizeram uma pesquisa muito profunda sobre tudo que se imagina sobre filmes. E uma que eu achei interessante foi uma pesquisa sobre as 10 músicas que mais mexem com os sentimentos das pessoas já mostradas no cinema. Sabe qual que encabeça a lista? A primeira música, ao longo de 100 anos de filme, que mais mexem com os sentimentos, é a Marcha Nupcial. E eles colocaram por quê? Porque ela deflagra, ela mostra o que acontece num casamento. Traduzindo, você está assistindo um filme com a família inteira no sofá. Imagina. E no filme tem um casamento. Quando começam os acordes da marcha nupcial, automaticamente ela revela se o casamento do dono da casa é bom ou não. Se é bom, sabe o que acontece? Nem o filme tem mais graça. Começa a conversar sobre o casamento, e vai buscar álbum de foto, e aquela maravilha, e dá risada, e conta as piadinhas do casamento. É ou não é? Agora, se o casamento é ruim, a esposa dá licença, fala que vai fazer pipoca, e não volta mais até o final do filme. Ela deflagra, ela mostra. Marcha nupcial tem um poder imenso. Sabe por quê? Porque os casais de hoje já não gastam tempo de qualidade juntos. O tempo de qualidade que eles têm para fazer outras coisas. Eles gastam tempo com outras pessoas, com rodas de amigos. Porque geralmente quando você tem amigos demais, não tem amigo nenhum. Não é? Amigos demais são amigos daqui, ó, do seu dinheiro. Ou pior ainda, tem gente que só tem amigo de crise, essa síndrome de Madre Teresa, adora ver você sofrer, cola do lado quando você estiver ruim. É preciso ter amigos do equilíbrio, shalom, amigos da paz, do estado de completude. Amigos que fazem diferença, que andam de verdade. Mas acima de qualquer coisa, você não tem amigo maior do que o seu cônjuge. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Olha para mim aqui. Ó. Você já ficou deitado assim na cama com sua esposa, assim, só falando bobagem, rindo um do outro? Já? Se você não fez, você não sabe que está perdendo. Já fez? Vocês gostam de conversar sobre coisas dos dois, assim, normal, trocar ideia? Você já viu que tem marido que é tão distante da esposa? Eu estava lendo esses dias uma coisa de um dentista, que ele não tinha tempo para nada, não conversava com a mulher, só de longe. Aí um dia, no seu consultório, lá faltou uma cliente, ele resolveu ler uma matéria que falava sobre isso, e ele se sentiu tocado, voltou para casa mais cedo, no caminho comprou um buquê de rosas, chegou em casa mais cedo do que de costume, deu um buquê de rosas para a esposa, deu um beijo nela, ajudou a colocar a mesa, botou as crianças na cama, lavou a louça. Quando voltou para a sala, ela estava chorando, desesperada. E ele disse, meu Deus, o que foi? Ela disse, você está tão bêbado que não faz ideia do que está fazendo. Tem gente que é assim. Porque ele é uma coisa tão metódica, que quando ele quebra o método, desmonta tudo junto.
Você já viu gente que vive tão rotineiramente que é impossível dizer que ele vive pela primeira vez? É educado, né? Tudo muito certinho, tudo ajeitadinho. E não consegue ter uma conversa com a esposa. Não sabe que número é a calça, qual é o gosto dela, qual a cor que ela mais gosta. E não vai dizer assim, é preto, nem amor. Porque simplesmente, ele disse talvez, né? Ele não disse sim. A pessoa com quem você se casou é seu amigo? É sua amiga? Sabe o que os rabinos dizem? Os rabinos dizem o seguinte: quando você for se casar, procure uma pessoa com quem você gosta de conversar. Porque quando seus filhos crescerem e saírem da sua casa e os dois ficarem velhos, o que vocês mais vão ter é tempo de conversa. Então, se você não gosta de conversar com ela, vai dar problema. É ou não é? É preciso ter tempo para conversar, para gastar um tempo juntos, conversar, andar juntos, almoçar juntos. Tem famílias que nem lembram qual foi a última vez que sentaram juntos à mesa para almoçar. Quer ver uma coisa? Olha que incrível. Por exemplo, nós somos uma geração, eu mesmo faço parte dessa geração do filho único, se bem que eu estou trabalhando no processo, amém? Eu vou pregar agora num encontro de casais num cruzeiro, olha que tremendo, de 9 a 13 de março, eu e minha esposa linda, só nós no cruzeiro, imagina o que vai dar. Não imagina não, né? Aí quando eu mudei de São Paulo para Goiânia, meus amigos mais chegados fizeram tipo uma despedida comigo lá em São Paulo, e eu notei naquele dia uma coisa terrível. Todos nós que estávamos ali tínhamos só um filho, cada um. E eu falei para minha esposa, olha que incrível, nós somos a geração do filho único. Aí eu fiquei pensando, meu filho único vai casar com a filha única do meu amigo. E geralmente os filhos reproduzem o padrão dos pais. Muito provavelmente eles vão ter um filho só também. Aí eu fiquei pensando, olha que incrível. Vai chegar uma época onde a gente vai sentar 4 gerações de uma mesma família numa mesa com 6 cadeiras e ainda sobra uma vazia. Sejam bem-vindos à geração do século 21. Meninos e meninas que crescem sem irmãos, então eles não vão, vai ser difícil para eles entenderem você como irmão de fé. Eles não têm isso em casa. Entenderem José ser enganado pelos irmãos. Para quê? Era melhor ser um José sozinho, né? Criamos uma geração absurda que já não olha para ninguém. Fala a verdade, é bom, não é, quando você chega naquela família e tem um monte de gente, né? Por exemplo, a família da minha esposa, tanta gente que eu acredito que é ali por Apocalipse, de onde vem aquela multidão? É a família dela. É bom, não é, quando a gente tem um monte de gente? Eu sou filho de baiano gosta da casa cheia. Minha mãe, quer ver minha mãe feliz? É um monte de colchonete para tudo quanto é lugar, um monte de gente comendo e almoçando e dormindo. Gente. Jesus gostava de gente. Quando ele vem ao mundo, a primeira coisa que faz é pegar 12 homens para andar com ele. E 12 homens terríveis. Judas, Mateus, Pedro, uma galerinha que a gente não andaria hoje. Jesus anda. Irmãos, que a nossa vida hoje seja baseada numa certeza aqui, ó. Nós não estamos no mundo para destruir os padrões que Deus criou antes da gente, mas para mostrar para todo mundo que se foi Deus quem fez, são esses os padrões que servem. É neles que a gente vai construir a nossa família, neles que nós vamos estar diante de Deus, porque dizemos sim não só para eles, mas para Deus. E o nosso Deus também disse sim para nós. Não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Amém? Fica de pé, vamos orar. É muito importante quando você conhece uma coisa que eu acho que é fundamental da fé cristã. Fé cristã não é fé solitária, não existe céu solitário. Céu solitário é cela, é cadeia. Céu é feito de gente, de estar juntos. Aliás, eu estava lendo esses dias um escritor americano que ele disse uma coisa interessante. Ele disse, Deus sabe que a nossa família vai ter crise. Deus sabe que às vezes você tem uma mãe que não é lá tão abençoada assim, ou você tem um pai que é meio complicado, ou tem irmãos que é uma tribulação. Não é à toa que a primeira história de irmãos vivendo junto na Bíblia é uma história de assassinato. Caim e Abel. Aí Deus, sabendo disso, sabe o que ele fez? Criou uma outra família, que é essa daqui, ó. Aqui você encontra mães que vão te ajudar demais, pais que vão te abençoar, e um monte de irmãos que vão ser uma bênção para você. Vão ter os Caíns. Mas eu acho que aqui tem mais Abel, né? Mais José, mais gente que vai te abençoar, que vai ser uma bênção para você. É importante que a gente saia daqui com essa certeza no coração hoje. Deus conhece você, conhece sua família. Eu queria que você orasse agora com a sua esposa, com o seu esposo. Meu amor, vem cá. Vem embelezar a igreja daqui de cima, né? Meus irmãos, eu quero que você olhe uma coisa que é importante. Uma palavra como sim, tão pequena,
E em algumas culturas é menor ainda. No espanhol é si, né? Menor do que o sim. É uma coisa até tola, se você olhar assim, o sim. A gente aprende a dizer sim para tudo. Principalmente crente. Crente até não diz sim, ele diz amém, que é a mesma coisa, né? Eu queria que você pensasse nas implicações disso. Dizer sim é assumir é entregar um pouco da sua liberdade. Isso aí é dizer sim. Principalmente quando esse sim tem a ver com o coração do outro. Quando eu disse sim a ela, eu não me dei o direito de ferir o coração dela. Porque se eu estou aqui hoje, se eu viajo pelo Brasil e pelo mundo, se eu ministro onde ministro, é por causa dela. É para ela. Não é a mulher que me colocou no mundo, mas me colocou de pé. Dizer sim não é uma frase que escapa do lábio. Porque se for, você matou sua família antes de começar. Dizer sim é uma frase que vem do coração para ele e volta. Você disse sim a Deus, você disse sim à sua família, você disse sim a um monte de coisa. Hoje talvez seja o dia de você dizer um sim diferente. Sim ao recomeço. Amém? É dizer sim, Deus, hoje quero começar de novo. Os pais da igreja diziam que com a graça, qualquer recomeço é possível. Feche seus olhos, ore com a sua esposa, com a sua família. Oh meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelas famílias que estão representadas aqui hoje. Cada casamento que está aqui, Senhor. Cada construção familiar. Pai, ensina-nos e ajuda-nos a construirmos o nosso casamento, a nossa família na rocha, Senhor. Porque quando vierem os ventos, quando descer a chuva, quando transbordarem os rios, e quando isso tudo atingir as paredes da nossa casa, Pai, permaneceremos de pé. Não seremos destroços da paisagem. Pai, seremos casas de refúgio, construídas na rocha. Seremos de verdade uma catedral da família, onde famílias entram e saem transformadas. Deus, que cada casamento aqui, Senhor, desta igreja, se transforme em exemplo nessa cidade, Senhor. Que cada casamento desse aqui, em nome de Jesus, seja um casamento digno de ser visto, de ser copiado, referência, modelo. Livra-nos, Senhor, de dizermos sim a coisas que passam, transitórias, inúteis, vazias, e esquecermos de dizer sim àquilo que fica, que é perene, que permanece. Livra-nos, Senhor, dessa coisa perigosa do talvez, mas que tenhamos o sim como verdade, como aliança, como compromisso. Eu te louvo, Deus, por cada família representada aqui hoje, no poderoso nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor.